Prezados telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal Discípulos Missionários, programa no qual nós comentamos vários assuntos da vida da Igreja para ajudar, para informar, para formar e desta forma nós podemos também aprofundar a nossa relação de discípulos missionários com a própria Igreja. Nós celebramos no dia 29 passado, domingo, neste ano, a solenidade de São Pedro e São Paulo. É uma festa tão bonita e significativa, porque recorda os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, como se diz, são as colunas da Igreja. Pedro, aquele que mantém a Igreja unida, aquele que confirma na fé. Paulo, aquele que leva o Evangelho aos povos. E por isso Pedro e Paulo representam as duas faces da mesma Igreja. De um lado, a unidade. De um lado, a conservação do patrimônio da fé. De um lado, ainda, a união em torno do pastor visível da Igreja toda e dos legítimos pastores. E do outro lado, a igreja missionária, que vai para o meio do mundo, a igreja que se faz presente no meio da sociedade, nos muitos lugares para anunciar e testemunhar o Evangelho. Continuemos, portanto, hoje nós a ser esta igreja, uma igreja discípula missionária, uma igreja fiel, uma igreja perseverante, uma igreja corajosa, uma igreja que esteja muito ligada aos apóstolos que nos deram o testemunho de Jesus Cristo. Eu quero hoje abordar com vocês a reflexão sobre o tema que foi refletido na última Assembleia da CNBB sobre a paróquia. E esse tema, que foi o tema central da Assembleia de início de maio da CNBB, já foi publicado agora como um texto, como um documento da CNBB. Ele foi estudado, debatido, aprovado durante a Assembleia, agora já está disponível nas livrarias católicas, vocês podem também procurar. Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, sobre a conversão pastoral e missionária das paróquias. Este é o título e este é o tema. De fato, trata-se da paróquia, a paróquia que é a unidade básica da vida da Igreja. Aquilo que é a Igreja no seu todo, de alguma forma, se torna visível na paróquia. Nem sempre as pessoas conseguem compreender a Igreja, o que é, como realiza a sua vida, a sua missão à paróquia, o que faz parte da Igreja. Ora, participando bem da paróquia, conhecendo bem a vida da Igreja na paróquia, você tem uma compreensão do que é a Igreja no seu todo. Então, a Igreja no seu todo se reflete também localmente em cada comunidade paroquial e, é claro, ampliando depois em cada diocese. E, finalmente, todas as dioceses reunidas em torno do Papa, sucessor de Pedro, todos os bispos que estão à frente das dioceses reunidos com o Papa. Mas, claro, isso tudo tem valor sacramental, de sinal. Nós não somos a última referência da Igreja, o bispo e o Papa, o padre, não somos a referência última da Igreja. Referência visível, se quiserem, mas quem de fato é referência da última da Igreja é Jesus Cristo, e Jesus Cristo da Santíssima Trindade. A Igreja é fruto do projeto de vida de salvação da Santíssima Trindade para nós, para a humanidade, para o mundo. Então, isso que a Igreja é no seu todo também deve se espelhar e se realizar na paróquia. Como é que nós entendemos a paróquia, portanto? A Igreja é a comunidade dos fiéis reunidos em torno de Cristo. Isso se dá concretamente na paróquia, na medida em que os fiéis se reúnem em torno da Eucaristia, em torno da Palavra de Deus, se reúnem em torno do sacerdote, que é sacramentalmente representante de Cristo, sacerdote, pastor, e se reúnem em oração, em comunidade de fé, e Jesus está no meio, eu estou no meio deles.
Então, a igreja é isso, é a comunidade daqueles que creem. Ela não é um grupo fechado, voltado para dentro, mas é uma comunidade missionária, voltada justamente para o mundo, para o anúncio do Evangelho, para fazer chegar a boa nova da salvação ao maior número possível de pessoas e despertar a fé, que outros sejam também levados ao encontro com Cristo, sejam atraídos para o encontro com Cristo e sejam atraídos para a fé, para fazerem claramente parte da igreja. De alguma forma, podemos dizer que toda a humanidade é também chamada a ser igreja, mesmo se ainda não é claramente, mas Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E como fica muito claro no Evangelho, Jesus disse que ele veio para salvar e buscar o que estava perdido, mesmo os que estavam longe, que estavam afastados, excluídos da comunidade, ele veio procurar aqueles. E também os pecadores, veio procurar salvar o que estava perdido. Portanto, todos, de alguma forma, são chamados à fé e a participar da comunidade eclesial, onde podem nutrir a fé, receber os bens da fé e viver, digamos assim, também o benefício da fé de uns para com os outros, apoiando-se reciprocamente na vida da fé e no testemunho de fé. Então, meus queridos, a paróquia é isso. A sua paróquia como é que é? A sua paróquia é uma comunidade viva de fé, tenha consciência de estar reunida realmente em torno de Cristo, ou a paróquia é um pouquinho assim como se fosse uma loja, uma farmácia, onde a gente vai, de vez em quando pega alguma coisa, depois não tem mais nenhuma relação. Hoje há uma ideia um pouco assim da igreja, ou das igrejas. As pessoas não têm relação com a igreja, com a paróquia. Vão lá, muitas vezes, para receber um benefício, uma bênção, buscam um milagre, ou um conforto, um consolo, ou até buscam uma oração, assim por diante, depois vão embora. Isto, porém, é uma ideia bastante diminuída daquilo que é a Igreja Católica, por exemplo. Nossa igreja, ela faz muita questão da vida de comunidade. Não simplesmente a igreja é um depósito de bens que a gente vai lá consumir. Uma ideia mercadológica, uma ideia consumista da igreja. A Igreja Católica não tem essa ideia, né? O concílio diz lá, no começo daquele belíssimo documento sobre a igreja, a Lumen Gentium, Deus, na sua providência, quer salvar a todos, mas não simplesmente individualmente, mas quer que tenham laços de comunidade, de fraternidade, de família, todos aqueles que são chamados à vida da igreja. Então, a paróquia precisa se tornar isto concretamente. E uma verdadeira comunidade de pessoas, uma comunidade unida pelos vínculos da fé, os vínculos da fraternidade, os vínculos da esperança, os vínculos da relação comum com Jesus Cristo, com Deus, os vínculos da relação comum com a comunidade de fé, com o pastor que está à frente daquela comunidade, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos voltar ao assunto da paróquia ainda na próxima semana também, para comentar um pouco daquilo que o documento da CNBB diz sobre a paróquia. Se você tiver oportunidade, procure o documento sobre a paróquia numa livraria católica que estiver ao seu alcance, talvez até mesmo na sua paróquia, você vai encontrar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.